Havendo número regimental, declaro aberta a 25ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento número 115/2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com secretários de Segurança Pública. Estão presentes os seguintes convidados, aos quais, desde já, agradeço a aceitação do convite e peço para comporem a mesa. O Dr. Delcy Carlos Teixeira, secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Vou espirrar. E o Dr. Maurício Teles Barbosa, secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Informo que esta comissão também enviou convites às secretarias de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Infelizmente, as três informaram, por meio de suas assessorias, que não poderiam comparecer na presente data. Esclareço que, como de praxe, essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar, com comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/E-Cidadania e do Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. Com o fim de organizar o tempo disponível para audiência pública, sugiro que cada convidado tenha até 10 minutos para a sua exposição. Mas, se for necessário, um pouco mais, também estamos abertos, se os senhores acharem que é 15, não é 10, e além de estendermos também o tempo no período enquanto os senhores estiverem falando. Não há nenhuma possibilidade de sua fala ser cortada ou impedida de se realizar. Portanto, quero um acordo aqui. Começo por qual dos dois? Bom, talvez pelo mais velho. Tá certo. Certeza. Então, doutor Delcy Carlos Teixeira. Eu gostaria inicialmente de saudar a Vossa Excelência, Sua Excelência, o secretário Ana Bahia, colega, e saudar a todos que se fazem presentes. E uma satisfação muito grande também já poder rever um antigo chefe e colega de muitas batalhas, o doutor Zumar Pimentel, que se encontra aqui, que é uma satisfação muito grande, que é um dos homens que construiu a história da Polícia Federal. E eu acompanhei boa parte dessa trajetória. Mas eu diria que o Ceará hoje, e coincidentemente de quinta-feira para cá, nós estamos atravessando uma crise impressionante exatamente no sistema socioeducativo, que é onde estão recolhidos os menores. E essa crise tem nos levado a reuniões. Desde quinta-feira, eu diria que quase todos os responsáveis pela área, se conseguimos dormir de quinta-feira para cá, umas 4 horas foi muito, em razão dos problemas. E quando nós temos essa crise no sistema socioeducativo, nós temos que deslocar um grande contingente da polícia e, nessa situação, nós deslocamos o choque. Por que o choque? Porque o choque tem treinamento e ele não utiliza arma letal para fazer frente a essas rebeliões que ocorrem nos locais. Nós temos 16 estabelecimentos socioeducativos, foram depredados 7. E nós tivemos que, esse final de semana, correr e pedimos, inclusive, à igreja, e ceder um colégio onde colocamos 147 jovens, até que as instalações que foram depredadas, e são 7, que essas instalações pudessem ser recuperadas. E aí estamos trabalhando em 3 turnos,
O governo determinou que se trabalhasse em 3 turnos na recuperação, de maneira que até segunda-feira seja entregue parte dessas instalações para recolher os menores. Mas talvez, se a senhora me permitir, para que se entenda como nós estamos desenvolvendo o trabalho, o Ceará nos últimos 10 anos, ele teve um crescimento vertiginoso dos índices de criminalidade. E aí nós estamos tratando prioritariamente dos CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais, ou seja, os homicídios, latrocínio, a pessoa é lesionada e depois vem a óbito. E isso colocou Fortaleza, inclusive, foi divulgada como a capital mais violenta do país. O Ceará foi o segundo mais violento. Eu tenho algumas restrições, embora reconheça que os índices são alarmantes e muito altos. Havia, nos últimos 10 anos, um crescimento de 11% ano a ano no nível de criminalidade. O ano passado se conseguiu estancar, se chegou a 1% o crescimento. Quer dizer, se pode olhar por ângulos diferentes, mas continua crescendo 1%, ou se pode olhar num ângulo mais condescendente, dizer, mas diminuiu 10%, estava crescendo 11%, só cresceu 1%. De qualquer maneira, hoje, graças ao trabalho que foi realizado e às medidas que o governo do Estado tem adotado, nós estamos, até hoje, com uma redução de 10,2% no índice de criminalidade. Aparentemente, 10% num índice tão elevado não representa tanta coisa, mas se nós olharmos todo esse contexto, e vamos voltar a 2002, 2003, 2004, principalmente, quando foram realmente coletados esses dados, dá para ver que realmente essa subida foi estancada e está em queda. Nós temos no Estado o programa do Em Defesa da Vida. Eu, rapidamente, só para que você tenha uma ideia, por favor, passa a próxima, aí de onde nós coletamos. E o Ceará, hoje, ele tem sofrido uma situação, por quê? Ele tem, e foi reconhecido pela CGU, como de maior transparência. Então, todos os dados que nós obtivemos na PEFOS, que é a nossa perícia forense, o IML, na Polícia Civil, na Polícia Militar, nos bombeiros, todos esses são abertos para consulta. E nós sofremos mais uma situação. Ao final do mês, quando fechamos o mês, nós esperamos mais 2 ou 3 dias ainda. Por quê? Porque nós repassamos todos os hospitais do Estado para sabermos pessoas que foram lesionadas a balas, quantas vieram a óbito. Isso nos dá uma média mensal. Acrescemos mais cerca de 35 a 40 pessoas que foi ferida lá no dia 1º e veio a falecer no dia 29, por exemplo. Tudo isso entra na nossa estatística do mês. Sabemos que em determinadas regiões não se computa dessa maneira. Mas nós fazemos esse cômputo, por isso talvez o nosso índice seja tão alto. O próximo, por favor. Nós dividimos o Estado em 4 regiões. Nós temos a capital, a região metropolitana, o interior norte e o interior sul. E aí nós temos na capital 6 áreas integradas de segurança, que estão aí divididas em bairros. A próxima, por favor. E aí nós temos uma atuação totalmente integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros e PEFOS. Nós acompanhamos dia a dia os homicídios que ocorrem na capital em cada uma dessas áreas integradas de segurança. Nós temos nos dias da semana e naqueles horários onde a mancha da criminalidade é mais forte. Isso, obviamente, nos permite a utilizar o nosso efetivo, já sabendo que em determinados dias, em determinados horários, é mais forte a criminalidade, os crimes que acontecem. Nós temos um controle da atividade de todos os policiais. Nós temos, por exemplo, o índice de resolutividade, ou seja, quantos homicídios são resolvidos nessa IS. E ali nós temos, me perdoe que eu estou sem o óculos, eu vou ler no meu aqui, por favor, lá à direita, nessa área integrada de 9,2. E ali nós temos os bairros, obviamente, onde ocorre todos os homicídios, são georreferenciados. Então, para nós sabermos onde está ocorrendo cada crime. Nós só tomamos um cuidado de não divulgarmos o bairro, porque daqui a um pouquinho nós estamos influindo até no mercado imobiliário. O bairro tal é o mais
perigoso que existe na cidade. Então, nós divulgamos por área. Então, é aquela da IS. E ali nós temos um gráfico dia a dia. Tem um índice de resolução de homicídios por área? Por área. Então, se o senhor olhar lá à direita, eu não tenho um marcador aqui. Estou vendo. Mas o senhor vai olhar lá, aquela marrom, a última embaixo, logo acima, perdão. Nós temos 19 nessa área aí. 19,2. O estado todo, ele está hoje com 24% de resolução. Nós sabemos que a média nacional está girando com 8, 9%. Sabemos também que no Sul, por exemplo, está a 50%. Então, a nossa média é uma média razoável, mas tem que ser melhorada. Estamos trabalhando com isso. O próximo, por favor. E aí, cada IS... Próximo slide. E aí, no próximo slide, nós temos todas aquelas informações, né? Essa IS, por exemplo, ela tem 582 mil habitantes, a densidade demográfica, o efetivo de policiais militares, do corpo de bombeiro, de delegados, inspetores da civil. Então, nós temos esse controle diário de qual o efetivo que nós temos, qual a população que eles têm que atender, o número de viaturas que estão sendo colocados lá. Então, nós temos, e aí vem o número, os laudos periciais que são realizados, todos isso estão computados, a quantidade de entorpecente que é apreendida, e um dado que nos chama a atenção, armas apreendidas. Nós temos mensalmente uma média de 630 armas que são apreendidas, pistola, revólver, fuzil, escopeta. Isso nos dá, no final do ano, algo em torno de 7 mil armas apreendidas com essas pessoas que utilizam no crime. Então, é uma quantidade assustadora. Nós estamos trabalhando, e o governo do Estado já tem um entendimento, e ele tem um programa do Ceará Pacífico. O entendimento é que essa situação de combate à criminalidade não se combate exclusivamente com polícia. Então, está envolvido, nós temos dia 13 agora a segunda reunião do Ceará Pacífico, vem o Tribunal de Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a ABIN, o Exército, a Marinha, vem o TJ, vem PGE, vem Procuradoria do Estado, Geral, do Ministério Público Federal, todos participam, e todas as secretarias, inclusive as municipais de Fortaleza. Porque o entendimento é que a criminalidade só com polícia não vamos resolver. Então, tem que haver ações do governo de maneira de recuperar, por exemplo, uma praça, de colocar iluminação para que a população possa retomar esse espaço. Ruas que estão escuras são um atrativo para assaltos. A prefeitura se compromete em iluminar essas ruas. Então, tudo isso está sendo feito e nós vamos transformar aquelas 6 áreas integradas em 10 áreas integradas. Essas 10 áreas integradas, com o conceito de polícia cidadã, nós vamos colocar, são 24 UNICEGs, unidades de segurança. E aí nós teremos que ter, além da polícia, polícia militar, corpo de bombeiro, polícia civil, PFOSSE, temos que ter a AMC, que é a autarquia do trânsito municipal, temos que ter a guarda municipal, todos eles participam. A Secretaria de Educação é importantíssima, por quê? Porque nós temos que colocar esses jovens na escola de manhã, tem que ter atividade de manhã e de tarde, tem que recuperar espaços para o lazer, para a prática de esporte à noite. Tudo isso é que está sendo colocado e está se envolvendo todas as pastas. A reunião envolve quase que 100 pessoas. E quem preside esse comitê é o próprio governador do Estado. Aí passa a próxima, por favor. Aí você pode passar rápido. É uma espécie de comitê de gestão integrado. Comitê de gestão integrada, perfeito. Então, aí todas as áreas, né, pode ir passando. É a mesma situação da anterior. E aí, só segura aí mais a próxima. Mais. E aí nós temos o Estado, né? Aí nós fazemos aí o fechamento do Estado. Passa a próxima. Aí a próxima. Aí na mesma situação nós entramos na região metropolitana. A metropolitana é dividida em 3 áreas integradas. Claro que os municípios já não são bairros como a capital, e sim municípios que integram a área metropolitana. Passa, por favor, a próxima. Aí vem a mesma situação de controle. Toda terça-feira nós nos reunimos no centro integrado e com todos os comandantes da Polícia Militar, Polícia Civil,
Corpo de Bombeiros, PFOSSE e todo o interior do estado, em 4 cidades polos, Juazeiro, Sobral, Quixadá e Russas, também participam via videoconferência. Toda terça-feira é feita uma análise, como foi a semana, o que foi feito, o que se projeta para a próxima semana. E há reuniões nas regiões também, né? Todas as regiões. E a última reunião do mês é presidida diretamente pelo governador do estado. É quando ele vai à imprensa e divulga os resultados do mês. Esse ano, nesse período até agora, no mês 10, nós perdemos no mês de janeiro e mês de agosto. Nós vamos ver depois. Passa outra, por favor. Pode passando agora. Passando, passando. Até entrar o mapa de uma região norte. Aí. E aí nós dividimos o interior norte em 4, que é Itapipoca, Sobral, Canindé e Crateús. Fica dividida a região na mesma situação. Cada IS dessa tem a mesma composição da capital, da metropolitana. Passa, por favor. Eu vou deixar aqui, eu deixo com a senhora. Tem uma cópia, só depois, que é toda essa apresentação aí. Pode passar, por favor, vamos até o sul lá. Que é tudo a mesma coisa, se repete cada IS. E é discutida uma a uma os resultados. E aí é a IS do interior sul. Pega Juazeiro, Canindé, Tauás, Russas, Quixadá. Então, é a mesma situação. Pode passar, por favor. Pode ir até o último slide lá. Heriutaba fica em qual? Como? Heriutaba. Sul. 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 Nós estamos com sérios problemas no sul, em razão de brigas de família, diversos homicídios. Aí é o nosso último fechamento. Significa o quê? Fortaleza, de 2014, conseguimos uma redução de 17,8 pontos percentuais, metropolitana, o interior norte e o nosso grande problema está sendo o interior sul. Aquela região de Limoeiro, Tabuleiro e tudo mais que dá os problemas. E o Estado está nessa aí. Mas eu gostaria de, como eu falei no início... Tem desaparecidos? Quantidade de desaparecidos? Não. Volta naquela de crimes Ah, tá ali. Não, é essa última, desculpa, eu estava errado. 1.300. Esses são os crimes. É um número alto, né? 3.307. Isso dá uma média de quanto por 100 mil habitantes? Por 100 mil habitantes, nós estamos com uma média de 38,7. A última contagem que foi feita. Desaparecidos não tem? Não. Aliás, temos um argentino, que numa praia de Jericoacoara... Que sim, mas não é uma estatística relevante lá, no caso? Porque no Rio de Janeiro está tendo o seguinte, só para dar um exemplo. Não. É uma média de 6 mil homicídios por ano e desaparecimentos, uma média também de 6 mil. Está batendo ali... Essa é outra situação. Nós não temos morte a esclarecer. O que nós temos é achado de cadáver. É um morto. É um homicídio, pronto, que morreu. A não ser, claro, afogamento, acidente de trânsito, suicídio, aí é outra situação. A ser designada, a ser demonstrada em laudo pericial. Né? Mas não há o problema do desaparecido, não. Por favor, a do menor, se a senhora me permitir, eu estou apurando para tentar, para poder fechar um contexto da situação. O nosso grande problema está sendo o menor. Se pudesse passar o filme aquele, por favor, do menor, só para entendermos, né? Só um minutinho, segurei o filme. Aí foram 3 menores que foram apreendidos, um menor de 17, aquele de rosa, e os 2 da direita de 15 anos. Eles estavam num carro blindado, cada um com uma arma, tinham acabado de matar um outro menino, e com armas. E eu só gostaria que eu ouvisse a maneira como eles se referem a isso. Se o som puder, por favor. Não está saindo som, não. Aí são as armas que estavam com eles, né? Ele fala, diz, essa arma, a Glock é minha, a outra eu não sei. Eu roubei e paguei 4.500 para essa arma. E o menino que você matou? É pilantra. O 33, tráfico de drogas, ainda formação de quadrilha. E ainda o Antônio Ellison de Oliveira, de 26 anos, que também foi preso. Com relação aos menores, também já tem passagens pela DCA. Um deles, de 15 anos, já tem pelo menos 5 passagens e é fugitivo de um centro educacional. Vou conversar agora com os adolescentes. Esse aqui tem 17 anos. Você já tem quantas passagens? 16 anos? Já tem quantas passagens? Primeira vez. Primeira vez? E qual a tua versão? Ai, minha versão é que nós fomos cobrar só um bagulho, mano. A família do rapaz lá, do menor,
informou que ele não tinha passagem pela DCA, que não tinha envolvimento com nada de errado. Era pilantra. É pilantra, tem que morrer, mano. Era envolvido com gangue, essas coisas? É envolvido, mas ele tem que morrer. Você tem quantos anos? Eu tenho 15. Alguma passagem? Eu já. Quantas? Só a segunda agora. Conseguiu fugir da primeira vez ou saiu normalmente? Eu ia ter uma audiência pra mim amanhã, mano. E essas armas pertencem a quem? A Glock pertence a mim aí. Agora as outras eu não sei de quem é, não. Tem alguma sua aí dessas aí? Só o TA 5 barra. Onde é que vocês conseguem essas armas com tanta Eu roubei e paguei 4.500 nela. Eu roubo. Pratica assalto. Eu pratico. E você, envolvido com tráfico, assalto? Não, ele comprou só trabalhando mesmo. Mas é para se proteger dos inimigos? Era só pra se proteger mesmo. Você fazia as paradas para conseguir o dinheiro para conseguir a arma? Já era. E depois para acertar as contas com os inimigos? Depois quebrar os bonecos tudinho. E você, quantos anos? Eu tenho 15. 15 anos. Quantas passagens já? Sexta com essa, uma semana na Liberdade que eu tinha fugido. Fugiu de onde? Do Passaré. Do Passaré. Foi. E aí, já praticou muito roubo também? Ora, tô aí pra roubar, matar e destruir. Mataram a tia sua há pouco tempo? Foi. Ela era envolvida com o tráfico? Era envolvida com o tráfico. Eu vou cobrar, você quer umas pilantras tudinho, né? E essa guerra? Vai morrer tudinho. Foi sorte com a minha 45 e meu 8 foi preso, mas quando eu saí tem mais, viu? Tem 12 pra cantar nos cortetes pra morrer, esses pilantras aí. Agora, esse de hoje, mataram por quê? Esse de hoje, porque era pilantra, era pra morrer e morreu. O outro, né, que escapou, eu vou buscar quando eu sair, viu? Quando eu sair, eu vou buscar ele. Qual a motivação? Eles fazem parte de uma gangue, são rivais de vocês? Eles é envolvido, desandou no bagulho, né? E pra quem vacila, o castigo é bala. É sal. É sal, ó, desandou na minha mão, eu passo o cerol mesmo. Bom, só para nós fazermos uma avaliação, né, desses menores, um menor com 15 anos, a maneira como ele pensa. Por isso que eu acho ainda que essa ideia do governador de um pacto por um Ceará pacífico envolvendo, de maneira que a escola tem que ser pelo período da manhã, pelo período da tarde e à noite ainda envolvê-los em alguma atividade. Por isso que ele está envolvendo em todas as secretarias nessa situação. Agora, nós temos 16 centros, estão superlotados, os 16 centros, e eles estão sistematicamente quebrando, depredando todos os centros, e não há como mantê-los. Neste final de semana tivemos problema sério, tivemos que colocá-los em uma escola que está desativada da igreja, mas, obviamente, a população ao redor dessa escola já está fazendo uma pressão muito grande que não os querem ali. Não os querem. E eu recebi a mensagem. Com isso, nós temos um problema também, porque nós imobilizamos 140 homens do choque. Temos que cuidar desses centros todos que estão em efervescência, em ebulição. Quando nós tiramos essas tropas especiais da rua, eles deixam de fazer o patrulhamento. Aí o nosso índice de criminalidade vai às alturas. Às alturas. Por quê? Porque nós estamos com esse problema. Nós temos o problema também que envolve também os sócios educadores, não são pessoas capacitadas para o exercício dessa função, normalmente são terceirizados, que são contratados, e aí nós temos um problema. Nos debruçamos sobre isso esse final de semana e eu gostaria só de apresentar, por favor, o que o governo decidiu. Claro que aí, eu só gostaria de fazer um adendo, que no Ceará, por exemplo, os adultos que cometem crimes e vão para o presídio, nós temos a SEJUS, Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, os presídios não fazem parte, não ficam subordinados à Secretaria de Segurança. Os menores infratores, nós temos a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, que é quem cuida desses menores. Também não estão vinculados à Secretaria de Segurança. Mas, por óbvio, né, qualquer rebelião num presídio ou num estabelecimento socioeducacional, nós temos que colocar a polícia para evitar que fujam, que ocorra mais alguma situação lá. Passa aí, por favor. Aí, para que os senhores tenham uma ideia, até outubro, né, o número de... Aí eu peguei essa faixa etária, não sabia exatamente qual seria o interesse, mas aí de 12 a 24 anos, um comparativo de 2015 e 2014. Né, nós tivemos 1.601 até outubro de 2014 e 1.380 agora. Claro que ainda falta 2 meses para computarmos. Lá, os menores de 12 a 17 anos foram vítimas, ou seja, menores que foram assassinados. Estou dizendo menores que foram assassinados.
de 12 a 17 anos. Em 2014, 542 e esse ano 374. De 18 a 24 anos, já estamos hoje com 1.006. Do 18 a 24 anos, 374 de 12 a 17. Situações ocorrem, é claro que tem situações pontuais, mas apenas para que se compreenda a situação, tivemos um menor que foi apreendido com uma arma. Como está tudo superlotado, não, libera ele para ir para casa. No dia seguinte ele foi apreendido com uma outra arma que ele havia comprado. Não, libera que está superlotado, os pais cuidam. No terceiro dia ele morreu, porque ele foi enfrentar alguém que era desafeto dele e alguém matou ele. Teve um outro caso, estava num domingo apreendido com a arma. Ele disse para a polícia, eu vou matar fulano. Foi liberado, no outro dia ele matou o fulano. Passa a próxima, por favor. Então, só um número. Ali, volta lá, por favor. Desculpa. 2014, 1926, 1.300. No total, né? Nós total. estamos com 1.380, que faltam 2 meses. Está incompleto. Quantos os números... Cresce um pouco se for mantido na média. Significa que qual foi o número total em 2014 de homicídios lá? 1920. Ah, não, total, dá uns 4 mil. Dá uns mais 4.300 e qualquer coisa. Então, no total, né? No total. Passa dos 4.300. Tá. De 2014. Próximo, por favor. Essas lâminas também eu deixo com a senhora. Aí o CVLI, né? Infelizmente nós estamos tentando corrigir isso, mas não era feito no boletim de ocorrência da CAL. Quando a polícia atendia, ela não estava colocando esses dados que são importantes, até para pesquisadores e até para que você tenha uma ideia do que está realmente acontecendo. Então, se nós observarmos por raça, não informado é a quantidade muito grande, né? E aí temos da raça preta, parda, indígena, branca e amarela. Os dados que nós estamos tentando agora conscientizar os policiais que devem nos trazer esses dados. Nós precisamos saber dessa situação. Então nós temos lá feminino, também é um número elevado, e masculino. E aí por raça embaixo. Próximo, por favor. Aí já, na realidade, é uma consolidação daquelas anteriores. Próximo, por favor. A mesma coisa, consolidação por raça. Veja, nós temos, então, unidades prisionais, 16, aí é dos maiores, né? Detentos e unidades prisionais, 15.167. Cadeias públicas, 139, que estão com 7.316. Rebeliões e motins no estado todo esse ano, tivemos 41. E aí não estou computando os presos em delegacias, que nós temos 850 presos em delegacia, que nós transformamos as delegacias em mini presídios, um amontoado de pessoas da delegacia. Por que isso? Porque o juiz simplesmente ele resolve, não, o presídio está superlotado, interdita o presídio. Mas o senhor não vai me dizer aonde eu coloco os presos? E chegamos numa cidade do interior ainda que ele interditou a cadeia pública. E aí, não satisfeito, interditou a delegacia. E aí, então diga que não é para prender. O que mais eu vou fazer nessa situação? Então, 41 motins rebeldes. Então, o número de detentos é muito alto. Próximo, por favor. Aí dos menores agora, que é o que interessa. 16 unidades no estado, 4 no interior, 2 estão em construção. Essas vagas de 850 já estamos com 1.015. 1.015. E aí no interior, o interior sim, o número de vagas é maior. Aí, meados de 2015, foram 60 rebeliões em pouco mais de um ano. Nos últimos 30 dias, 15 rebeliões, onde os centros de depressão, 7, acabaram com 7. Aí nós transferimos para essa escola e temos um presídio militar, que era para abrigar os policiais militares que fossem presos. A própria Sejus, numa crise anterior, não tinha onde colocar seus presos, principalmente os presos da Lei Maria da Penha. Então, nós transferimos o presídio militar para a Sejus, para que ela colocasse esses presos de menor, não seriam os homicidas, lá. O que ocorre? A Sejus começou a fazer uma reforma e agora, em razão dessa crise, nós tiramos da Sejus e passamos para a STDA, Secretaria de Defesa Social. Agora, claro,
é um presídio, aí a ideia de colocar menores em presídio já não está compatível com o espírito da legislação toda de proteção à criança e ao adolescente. Então, num primeiro momento, tivemos reuniões com o Tribunal de Justiça, fizemos ver, não há onde colocá-los. Não há onde colocá-los. Então, colocamos lá. Por incrível que pareça, no presídio não está havendo problema. Na escola, já houve a tentativa às 2 horas da manhã de hoje e às 5 horas da manhã de hoje, de uma rebelião. Graças a Deus foi contida. Próximo. Esse é o plano de estabilização emergencial que estamos colocando, mutirão processual. Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB e o Judiciário estão fazendo um mutirão, analisando a situação de cada um desses menores. Se realmente o potencial ofensivo dele justifica ele permanecer lá no meio daqueles outros ou não. Então a ideia, pelo menos foi a notícia que o juiz nos deu, é que há uma grande possibilidade de se liberar até 350 menores desses, que iriam sob a responsabilidade da família e em liberdade assistida, ou seja, se verifica o que ele está fazendo. Então isso, numa situação emergencial, esse mutirão processual está envolvendo o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, todos estão envolvidos nisso. A defesa no tempo certo, é a mesma coisa, não adianta recolher um menor e se esquece dele lá. Ninguém vai no juiz e procurar um julgamento, agilizar a situação do menor, para que você dê uma solução mais rápida. Não pode simplesmente amontoá-lo. Você tem uma ideia, presos. Nós temos presos que levam 5 anos para ser julgado. Os presos maiores. Então, os menores, para evitar isso, é que o governo está com esse mutirão aí e essa defesa no tempo certo. Rede de apoio aos egressos. Todas as secretarias, inclusive Secretaria de Educação, todas as secretarias estão envolvidas lá, no sentido de procurar os empresários e recolocar esses moleques, não só para estudar, como para trabalhar um período, de maneira que se retire ele da rua, se retire ele do alcance das drogas e dos traficantes. A criação de uma central de vagas, porque um juiz no interior simplesmente mandava o menino para a capital, para Fortaleza. Então, essa central de vagas hoje é o secretário da STDA que vai decidir. Foi tirado do Judiciário. O Judiciário concordou. Tirado não. Em conversa se repassou isso para a STDA. Por quê? Tem que deixar esse menor próximo onde está a mãe, o pai, os familiares dele para fazer uma visita. Se tirar ele do interior e botar na capital, muitas das vezes a família não tem condições de visitá-lo. Unidade de medicina legal. Por quê? Nessas rebeliões, muitos meninos saem feridos. Por incrível que pareça, nós colocamos ele na escola, eles já estão quebrando. Aí vai o Marmitex, naquela embalagem de alumínio, o sujeito pega um pedaço do concreto, embrulha naquele alumínio, é uma arma. E aí grupos começam a se degladiar lá dentro em razão disso. Então, mesmo quando entra a polícia, se houver uma ação excessiva da polícia, estamos criando essa unidade de medicina para que ele seja imediatamente submetido a um exame de corpo de delito, esses menores. Próximo, por favor. O reequipamento das unidades, por óbvio, né, que foram depredadas, tem que ser reequipada, a reforma, há uma mediação de conflito e o fundamental, a criação de uma controladoria. O Ceará, talvez, ele tenha sido pioneiro, porque, por exemplo, nós temos uma Controladoria Geral de Disciplina, que ela é fora da secretaria, é uma outra com status de secretaria, é uma procuradora do Estado, que já foi procuradora-geral 2 anos, já está aposentada como procuradora, ela é que cuida da disciplina da Secretaria de Segurança e dos agentes penitenciários. Está fora os agentes socioeducadores. Estamos tentando criar essa controladoria para o sistema prisional, o sistema socioeducacional, porque o sistema prisional nós já temos junto com a própria controladoria. Isso é bom porque ela é fora, não é a própria secretaria, não é o comandante da unidade que vai instaurar um procedimento. É alguém de fora que faz esse procedimento. E vai ser criado lá metas e premiações, ou seja, se os agentes socioeducadores atingirem determinadas metas, deverão receber um prêmio. Esse prêmio é melhoria na escolarização do próprio socioeducador, a capacitação dele e, principalmente, que se consiga uma redução da reincidência. Então, está sendo estudado a implantação de metas e premiação.
Próximo, por favor, eu acho que já terminamos. Me perdoe que eu ultrapassei o tempo da senhora, concedido. Não dando... Pois não, muito obrigada. Para dar prosseguimento, antes de passar a palavra ao doutor Maurício, eu quero ler a comunicação da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Prezado Marcelo, se dirigindo à assessoria da comissão, conforme nos falamos há pouco pelo telefone, o secretário Beltrame terá que cancelar sua ida a Brasília para participar da audiência pública na data de hoje. Peço desculpas aos excelentíssimos senadores Lindbergh Farias e Lídice da Mata, mas ontem o secretário Beltrame participou de uma reunião de trabalho aqui no Rio de Janeiro e decidiu permanecer nesta cidade em virtude da instituição, no dia de hoje, do Comitê Executivo de Segurança Integrada dos Jogos de 2016, que ocorrerá no mesmo horário da referida audiência pública. A reunião de instituição desse comitê contará com altas autoridades do Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, ABIN, Secretaria da Defesa Civil desse Estado e Prefeitura do Rio de Janeiro, onde serão discutidos assuntos que necessitam da participação do secretário Beltrame. Contamos com sua compreensão e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Marileia Santiago, assessoria do gabinete. Então, apenas para deixar registrado na ata da nossa reunião a justificativa do secretário Beltrame, que havia anteriormente acertado a sua presença aqui hoje entre nós. Também aproveitar para saudar a presença e registrá-la do chefe da representação do governo do Estado da Bahia, Jonas Paulo, aqui presente no nosso debate.